Muita gente sonha em viver de renda com imóveis, mas nem todo mundo quer lidar com inquilino, com reforma ou papeladas, não é mesmo? Pois é, o que muita gente não sabe é que dá para investir em imóveis de uma forma simples, acessível e diretamente pela Bolsa de Valores. Eu sou a Carol Eu sou o Davi e nós somos o casal 2%. No vídeo de hoje você vai aprender o que são fundos imobiliários, como eles funcionam, quais são os tipos e o que analisar antes de investir. O que são fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles são basicamente uma forma de você investir em imóveis sem precisar comprar um imóvel inteiro. Em vez disso, você compra pequenas cotas de um fundo que investe em imóveis ou em títulos ligados ao mercado imobiliário. Você pode pensar no fundo como se fosse uma sociedade de investidores. Cada pessoa compra uma parte e o dinheiro que é arrecadado é usado para comprar ou administrar os imóveis do fundo. Esses imóveis podem ser shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais e até agências bancárias. E o melhor, o rendimento vem de forma mensal, como se fossem aluguéis distribuídos aos cotistas. E como que os fundos imobiliários eles geram renda? A principal forma que você tem de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários é através dos dividendos, que na maioria dos casos eles vão ser pagos todos os meses. Esses dividendos vêm da renda dos imóveis, ou seja, os aluguéis recebidos ou os juros de títulos ligados ao setor imobiliário. Depende do tipo de fundo. Depende do tipo do seu fundo. Tem outro ponto, que além da renda mensal, os fundos imobiliários eles podem valorizar e passar a valer mais no futuro. Se ele cresce, ou se o mercado imobiliário melhora, ou se os imóveis eles passam a valer mais, o preço da cota pode subir também. Ou seja, os fundos imobiliários combinam duas formas de ganho: renda passiva e valorização. É como ter imóveis e ainda assim acompanhar as movimentações do mercado. Tudo direto do seu celular. Quais são os tipos de fundos imobiliários? Existem vários tipos de fundos imobiliários, mas os três principais são os fundos de papel, os de tijolo e os híbridos. Fundos de tijolo são os que realmente investem em imóveis físicos, como lajes corporativas, galpões e shoppings. Eles recebem aluguéis e distribuem parte dos lucros para seus cotistas. Já os fundos de papel, eles investem em títulos do mercado imobiliário, como o CRI, que são os certificados de recebíveis do imobiliário, e o LCI, que são as letras de crédito do imobiliário. Nesse caso, o dinheiro do fundo ele não vai para comprar mais imóveis, e sim para poder financiar o setor. E os ganhos eles vão vir com os juros desses papéis. E os fundos híbridos, que misturam os dois mundos. Parte do dinheiro vai para imóveis físicos e a outra parte para títulos. É uma forma de equilibrar estabilidade e rentabilidade. E quais são as vantagens e os riscos dos fundos imobiliários? Uma das grandes vantagens que os fundos imobiliários eles têm é a acessibilidade. Dá para começar com pouco. Então, algumas cotas você já consegue comprar por menos de R$ 100. E depois de comprar essa cota, você já consegue receber a sua renda mensal, que seriam os dividendos, a partir do próximo mês. Mas muito cuidado, você tem que se atentar também à data base daquele fundo imobiliário para saber se você está comprando antes ou depois dela e se vai receber os dividendos no próximo mês. Outra vantagem é que a renda mensal é livre do imposto de renda. Além disso, os fundos imobiliários eles vão oferecer uma diversificação. Em vez de você investir em um único imóvel, você pode investir em vários deles, que ficam espalhados por diferentes regiões e setores. Mas, claro, também existem os riscos. O valor das cotas pode oscilar, o imóvel pode ficar vago e as distribuições mensais podem variar conforme a economia e a gestão do fundo. E também é bom lembrar que os fundos imobiliários eles não têm cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o ideal é que você, antes de comprar uma cota de um fundo imobiliário, você sempre pesquise sobre a gestão dele, a ocupação dos imóveis e o pagamento de rendimentos. O que devemos observar antes de investir? Antes de escolher um fundo imobiliário, vale olhar alguns pontos importantes. Primeiro, qual é o tipo do fundo? Se ele é de tijolo, papel ou híbrido. Em segundo, a taxa de vacância, ou seja, quantos imóveis estão realmente ocupados e quantos estão vazios. O histórico de pagamento de dividendos também é um terceiro fator muito importante. E por último, em qual setor o fundo imobiliário atua? Se é logístico, escritórios, shoppings. Também é importante você entender o risco de concentração. Então, fundos que dependem de poucos imóveis ou de um único imóvel e de poucos inquilinos podem acabar sendo mais instáveis no mercado. Outro ponto que muita gente esquece é comparar o desempenho do fundo com a inflação. Se o índice do fundo, que é chamado de IFIX, que é o principal indicador dos fundos imobiliários, e não estiver rendendo acima da inflação, vale analisar se os dividendos pagos compensam essa diferença. E também dá para entender se o fundo imobiliário ele é consistente.
Então dá para você observar alguns indicadores, como por exemplo, dividend yield, que ele vai mostrar o quanto aquele fundo imobiliário ele vai distribuir em dividendos em relação ao preço da cota. A gente também tem o P sobre VP, que é basicamente o preço sobre o valor patrimonial. Ele indica se a cota ela está cara ou barata comparada ao valor dos imóveis daquele fundo. A gente também tem a taxa de vacância, que quanto maior ela estiver, isso vai indicar que mais imóveis daquele fundo imobiliário estão desocupados e, consequentemente, vai reduzir os rendimentos. E o último e não menos importante é a gestão e o histórico daquele fundo imobiliário. Um bom gestor, ele sempre vai fazer a diferença. Então, você pode observar como que aquele fundo imobiliário ele se comportou durante momentos de crise e se ele manteve pagamentos regulares. Por isso, não invista só pelo nome do fundo ou pela rentabilidade do mês. Olhe o histórico, a consistência e se ele realmente está te entregando rendimentos acima da inflação. É isso que mostra se esse investimento vai te proteger a longo prazo. Então, nesse vídeo, a gente conseguiu concluir que os fundos imobiliários eles são uma boa forma de você viver de renda sem precisar investir em um imóvel inteiro. Mas lembra, o foco não é apenas nos dividendos. O que conta é o ganho real. Se o fundo ele rende acima da inflação e mantém o poder de compra do seu dinheiro. Pensar no longo prazo é o que realmente vai fazer a diferença. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo. Você acompanha se seus fundos imobiliários estão rendendo acima da inflação?